Amém. Senhor Jesus, meu Paizinho amado, Senhor Jesus, eu apresento a Ti esse momento, essa meditação, Atos 28. Coloco diante de Ti, Senhor, esse trecho bíblico. Eu peço que o Senhor fale através de mim, aquilo que o Senhor já ministrou no meu coração. Senhor, Tu és bem-vindo, faça como quiser, mude as palavras que o Senhor quiser mudar. Senhor, estamos aqui para aprender, para alimentar o nosso espírito, e queremos que o Senhor seja o condutor de tudo, Pai. Toque em minha boca, que eu possa falar com autoridade, com temor, aquilo que o Senhor quer nos ensinar essa noite. Que a Tua palavra encontre solo fértil e possa germinar em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos estudar Atos capítulo 28. Diz assim, vou ler na NVI. Uma vez a salvo em terra, descobrimos que estávamos na ilha de Malta. O povo de lá nos tratou com muita bondade. Por ser um dia frio e chuvoso, fizeram uma fogueira na praia para nos receber. Enquanto Paulo juntava um monte de gravetos e os colocava no fogo, uma cobra venenosa que fugia do calor mordeu sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: sem dúvida ele é um assassino. Embora tenha escapado do mar, a justiça não lhe permitiu viver. Mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e não sofreu nenhum mal. O povo esperava que ele inchasse ou caísse morto de repente. No entanto, depois de esperarem muito tempo e verem que nada havia acontecido, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um deus. Perto da praia havia uma propriedade pertencente a Públio, a principal autoridade da ilha. Por 3 dias, ele nos hospedou e nos tratou com bondade. Aconteceu que o pai de Públio estava doente, com febre e disenteria. Paulo entrou, orou por ele e, impondo as mãos sobre sua cabeça, o curou. Então os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Como resultado, fomos cobertos de presentes e honras. E chegada a hora de partirmos, o povo nos forneceu todos os suprimentos necessários à viagem. 3 meses depois do naufrágio, embarcamos em outro navio, que havia passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino, que tinha na parte da frente a figura dos deuses gêmeos. Aportamos em Siracusa, onde ficamos 3 dias. Dali navegamos até Régio. Um dia depois, um vento sul começou a soprar, de modo que no dia seguinte prosseguimos até Puteoli. Ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles. Depois fomos para Roma. Os irmãos em Roma souberam que estávamos chegando e vieram ao nosso encontro no fórum da Via Ápia. Outros se juntaram a nós nas 3 vendas. Ao vê-los, Paulo se animou e agradeceu a Deus. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para ter sua própria moradia sob a guarda de um soldado. 3 dias depois de chegar, Paulo convocou os líderes judeus locais e lhes disse: irmãos, embora eu não tenha feito nada contra nosso povo, nem contra os costumes de nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue ao governo romano. Os romanos que me interrogaram e queriam me soltar.
pois não encontraram motivo para me condenar à morte. Mas quando os líderes judeus protestaram contra a decisão, considerei necessário apelar a César. Embora não tivesse acusação alguma contra meu próprio povo, por isso pedi a vocês que viessem aqui hoje para que nos conhecêssemos e também para que eu pudesse explicar que estou preso com essas correntes, porque creio na esperança de Israel. Eles responderam: não recebemos nenhuma carta da Judéia, e ninguém que veio de lá nos informou alguma coisa contra você. Contudo, queremos ouvir o que você pensa, pois o que sabemos a respeito desse movimento é que ele é contestado em toda parte. Então marcaram uma data, e nesse dia, muita gente foi à casa de Paulo. Ele explicou, testemunhou sobre o reino de Deus, e desde cedo até a noite, procurou convencê-lo acerca de Jesus com base na lei de Moisés e nos livros dos profetas. Alguns foram convencidos pelas coisas que ele disse, mas outros não creram. E depois de discutirem entre si, foram embora com estas palavras finais de Paulo. O Espírito Santo estava certo quando disse aos nossos antepassados, por meio do profeta Isaías: vá e diga a este povo: quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando virem o que faço, não compreenderão. Pois o coração deste povo está endurecido, ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem, e seus ouvidos não ouvem, e seu coração não entende, e não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Portanto, quero que saibam que esta salvação vinda de Deus também foi oferecida aos gentios, e eles a aceitarão. Depois de ele ter dito estas palavras, os judeus partiram em grande desacordo uns com os outros. Durante os 2 anos seguintes, Paulo morou em Roma às próprias custas, e todos que o visitavam, ele recebia, proclamando corajosamente o reino de Deus e ensinando a respeito do Senhor Jesus Cristo sem restrição alguma. Amém. Glória a Deus. Essa passagem, esse trecho bíblico, ele traz diversas situações que ocorreram ali, né? Aqui tem algumas diferenças entre uma versão bíblica e a outra, na qual, por exemplo, a palavra justiça, que fala na NVI em letra minúscula, numa outra versão bíblica, justiça está em letra maiúscula. E aqui ele se refere a uma deusa que era cultuada pela mitologia naquela época. Então, no verso 4, justiça, ele está se referindo a Dice. Dice é o nome. Ela era considerada filha de Zeus, que vingava por crimes que não tinham sido punidos. Então, quando Paulo ele foi picado por aquela serpente, quando ela saiu do fogo, eles já logo disseram que Paulo era realmente um assassino, porque se ele tinha vindo de um naufrágio, estava indo para um julgamento, vinha de um naufrágio e não morreu, a justiça, né, que no caso era a deusa, considerada deusa Dice, naquele povo ali na ilha de Malta, iria então fazer justiça, e ele não sobreviveria. E aí, para surpresa de todos, naquele momento, a cobra, ela foi solta, né, saiu da mão de Paulo, e ele não sofreu nenhum tipo de dano. Então, as pessoas ficaram ali rodeadas, né, rodeando Paulo, aguardando que algo de ruim acontecesse para ver a vingança, para ver a justiça aos olhos deles. E Deus se fez presente ali naquele momento, comprovando que Paulo não tinha nada a ser culpado naquele momento, né? E quando nós vemos aqui no verso 6,
Paulo, ele foi considerado como um deus, né? Paulo, ele foi idolatrado ali. O pessoal, ele, por causa da cura que aconteceu, ele curou o líder ali, curou o pai dele, né? O pai do líder daquela ilha, e todas as pessoas que estavam enfermas ali foram curadas através do nome de Jesus, por intermédio de Paulo. Então, Paulo, ele foi considerado alguém muito importante, o próprio Deus. Só que isso não é a primeira vez que acontece, né? Nós temos outro trecho na Bíblia que Paulo também foi considerado um Deus, está lá em Atos 14, 11, quando aconteceu a cura do paralítico. E os nativos ali, eles começaram a tratar Paulo muito bem, né? E todos que estavam com ele, todos que estavam com Paulo ali foram tratados muito bem. Aquele povo da ilha, eles não conheciam a Deus, eles não conheciam a Cristo, mas eles conheciam a história de Ovídio, né, que era um poeta romano, e eles consideravam, então, que Paulo era um deus da mitologia grega, por causa, né, do conhecimento deles. E todos ali foram muito bem tratados, foram muito bem cuidados, receberam honras, né, por causa do que Deus fez através da vida deles. Quando eles embarcaram novamente no navio de Alexandria, né, que eles foram ali já para Roma, lá em Roma, Paulo ficou numa prisão domiciliar. E aí temos aqui um resumo, né, um apanhado desse capítulo 28. Então aqui Paulo foi o quê? Foi náufrago, ele foi atacado pela serpente, a fé de Paulo foi colocada em questão pelos nativos, por causa do poder de Deus, evidenciado ali através da vida de Paulo. Paulo e todos os demais que estavam com ele receberam honras por causa daquilo que ele realizou em nome de Jesus. Paulo fez questão de, quando ele chegou no destino dele, lá em Roma, explicar tudo que tinha acontecido, ele quis explicar. Ele fez questão de explicar a todos ali por que ele estava ali, por que ele estava sendo julgado, tudo que tinha acontecido antes, né? Porque ele tinha sido colocado numa prisão domiciliar. Os acusadores de Paulo, aqueles que acusaram ele lá atrás, eles não chegaram para concluir a acusação. Então, aquilo se tornou um processo de liberdade à revelia. Não estavam lá mais para acusar Paulo. Então, depois de 2 anos que ele estava ali, já na prisão domiciliar, ele recebeu a liberdade, né? E nesse período que ele estava em prisão domiciliar, ele não ficou às custas de ninguém. Ele próprio se sustentava com seu trabalho. Paulo tinha um ofício. Então, ele trabalhava, se sustentava e ainda estava na prisão domiciliar. Só que enquanto ele estava ali, ele pregou o evangelho, ele falou de Jesus a todos que vieram até ele. Só que alguns creram e outros não. Depois desses 2 anos, ele foi liberado, né? E ele pôde se dedicar ali ao ministério que o Senhor colocou ele. Antes dele ser novamente preso, né? Que depois ele foi preso ao final, e na qual ele foi martirizado, né? Então, nós também, né? Nós também somos tratados, bem ou mal, conforme aquilo que a gente oferece. Eu gostaria de pensar com vocês a respeito disso. Porque lá no início, quando Paulo estava na ilha de Malta, que o Senhor curou os enfermos através da vida de Paulo, curou todos que estavam doentes, que chegaram até Paulo, foram curados. E ali ele foi tratado com muita honraria pelos nativos daquela região. Já quando ele chegou em Roma, as pessoas não trataram ele bem. Alguns escutavam, outros não, o pessoal discutia, questionava o que ele estava falando.
Por quê? Porque era uma palavra de confronto. E que tipo de confronto que era? Era contrária àquilo que eles tinham sido ensinados desde que eles nasceram. Eles nasceram e foram ensinados a lei de Moisés, né? Conforme a lei de Moisés. E quando Paulo veio trazer os ensinamentos, falando sobre a graça, falando que Jesus tinha morrido, já tinha ressuscitado, houve um confronto de opiniões ali. Eles não aceitaram aquilo. Então, houve uma divisão de opiniões. E os profetas disseram, né, que pessoas ouviriam, mas não conseguiriam entender, porque estariam com seus ouvidos trancados. Como está escrito aqui no verso 26, quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando virem o que faço, não compreenderão. Pois o coração deste povo está endurecido, ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados. De modo que seus olhos não veem, seus ouvidos não ouvem, seu coração não entende e não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Uau, é isso mesmo, Isaías 6, que está sendo repetido aqui. Então, Paulo trouxe a lembrança desse trecho que Isaías trouxe lá no passado, né? Porque estavam vendo, mas não estavam entendendo nada. E quantas vezes a gente fala do amor de Jesus, a gente fala da palavra, e as pessoas não entendem o que a gente está falando, parece que tem realmente uma trava nos olhos, parece que não conseguem ouvir, que o ouvido está trancado mesmo, e isso é uma característica muito grande da idolatria, porque as pessoas tornam-se semelhantes aos ídolos, cego, surdo e mudo. Então aqui ele está trazendo a descrição de um ídolo, de uma imagem de escultura, né? Tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não, tem boca, mas não fala, tem coração, mas não sente. Então a idolatria é o quê? Ao ego, a lei, aquela rigidez total à lei, como se eles pudessem exercer a lei ao pé da letra. Então, não tinha como exercer a lei ao pé da letra. Por isso que Jesus veio e tem a graça para que nós possamos nos arrepender e ter nossos pecados perdoados. E aqui Paulo traz a descrição da idolatria, né? De que eles não aceitavam a Cristo, não aceitaram, poucos são os que aceitaram. E foi por isso que nós recebemos, né, os gentios receberam o direito da salvação, porque os que eram da casa não aceitaram, os judeus não aceitaram, então ela ficou disponibilizada para os gentios. Então, aqueles que rejeitam o chamado que o Senhor tem, a obra do Senhor, ela não vai deixar de ser feita. Se o Senhor tem algo a realizar, tem um plano, e aqueles que são para realizar aquilo fecham os olhos e fazem de conta que não está escutando nada, fala, não, Senhor, não é comigo, manda outro fazer, Deus vai mandar mesmo, vai mandar outra pessoa fazer. Porque a obra de Deus precisa ser feita, independente da gente querer ou não. O propósito do Senhor, ele vai acontecer. E nem todos vão aceitar aquilo que o Senhor está fazendo através da nossa vida. Porque nós não podemos agradar a todos. Quando a verdade é dita, ela vai trazer aquela coceira no ouvido. Porque é o confronto. É a verdade, é a palavra de Deus. E a gente não quer que as pessoas nos confrontem. A gente quer encontrar pessoas que combinam com o nosso pensamento. Se a pessoa não concorda com aquilo que a gente tem a dizer, então, você não sabe de nada, sai de perto de mim. Então a gente começa a formar grupinhos de pessoas que têm o mesmo pensamento, de modo a não ferir o nosso ego e as nossas emoções. Porque a gente não quer o confronto, a gente não quer ouvir a palavra de Deus. Isso é idolatria. Portanto, saibam
Portanto, quero que saibam que essa salvação vinda de Deus também foi oferecida aos gentios e eles a aceitarão. Então, se a gente não aceitar o chamado que Deus tem para a nossa vida, ele vai ser disponibilizado para outras pessoas. Então, não adianta a gente chorar depois pelo leite derramado. É claro que a gente pode voltar e se arrepender e começar tudo de novo, né? Mas é aquilo que eu sempre falo, é como ficar rodando na rodinha do hamster, ficar dando voltas, ficar dando círculos, não sai do lugar. Porque desiste no meio do caminho. E quando você desiste, outra pessoa recebe, porque aceita o chamado. Nesse período em que Paulo teve preso, que ele teve dentro da casa dele, na prisão domiciliar, ele escreveu as cartas para Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon, enquanto ele estava ali na prisão domiciliar. E nós? O que a gente faz quando a gente está com nossa liberdade retida? Com a nossa liberdade tirada? Quando a gente está com acesso restrito? Quando as portas se fecham para nós, o que a gente faz? O que a gente faz com as armas que Deus nos entregou? Paulo, enquanto estava ali preso, Paulo, enquanto estava na sua prisão domiciliar, ele escreveu as cartas. E nós, o que estamos fazendo quando Deus nos coloca num lugar de acesso restrito? Quando Deus quer nos esconder por algum período, por algum motivo, o que a gente está fazendo? Será que a gente está fazendo birra? Falando que Deus não me ouve, Deus não quer nada comigo? Ou será que a gente está fazendo aquilo que Ele tem pedido para nós? A gente precisa parar de olhar as circunstâncias e colocar foco no objetivo que Deus tem. Trazendo aqui, me veio agora a lembrança de quando, em 2020, quando teve o auge da pandemia, então as portas todas ficaram fechadas, vocês lembram disso? Tudo se fechou. Foi bem no ano em que nós recebemos do diagnóstico de autismo de Samuel. Nós não tínhamos condição financeira para pagar os custos do tratamento dele, e mesmo que a gente tivesse condição financeira, porque todo mundo sabe que custa uma fortuna, é caríssimo, a gente não poderia fazer, porque estava tudo fechado. Estava tudo fechado, não podia sair de casa. E eu me vi no desespero tão grande, e tinha muito livro para estudar, muita coisa, muito aprendizado, muitos vídeos, e muita lição, muita tarefa, muita coisa para aprender, e eu falo de livro porque é muito ensino mesmo, e como tem gente que ganha sobre isso, né? E eu fiquei estudando aquilo durante um tempo, até que eu percebi que eu estava gastando muito tempo ali estudando e deixando meu filho de canto. Ele ficava ali do meu lado, lógico, mas eu não estava conseguindo ajudar ele em nada. Eu só estava estudando. E daí eu falei, quer saber? Eu não vou estudar mais, eu agora vou ser mãe. E eu fiz aquilo que o meu instinto maternal, porque a gente, eu não tenho experiência nenhuma, eu não sou melhor do que ninguém. Mãe, sou, né? Só tenho um filho, né? Primeiro filho, sem apoio, caso novo na família, não tinha outras pessoas para me ajudar, para eu poder me espelhar e falar, fulano fez isso. Não tinha ninguém para me ajudar, não tinha ninguém para me ensinar, vai por isso, vai por aquilo. E eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa, e eu deixei, fluiu naturalmente. Eu comecei a desenvolver algumas brincadeiras e trabalhar com as ferramentas que eu tinha. Então, aqui em casa, a gente tem um muro. Eu comecei a aproveitar as coisas que ele gostava e comecei a desenhar no muro e trazer o sentido figurado das coisas. Então, eu coloquei, na época ele gostava muito de carrinhos, então eu desenhei ali uma pista de carros, né, de fora a fora, com giz mesmo. Desenhei uma pista de carro e ele vinha, a gente ia brincando de carrinho no muro, né, ele não falava, ele só falava assim, tinha 2020, e eu, aos poucos, eu fui inserindo
algumas figuras em cima. Então, eu desenhava, por exemplo, uma casinha, desenhava um cacho de uva, desenhava o alfabeto, notas musicais, né? Fui colocando diversas coisas e conforme ele parava de frente para uma determinada imagem, eu dizia o que era aquilo. Então, casa, A, B, C. E aí a gente foi construindo algumas coisas assim que eu falei, que bobagem, né? Só para passar o tempo mesmo. Na minha cabeça era só para passar o tempo, para a gente fazer alguma coisa, para a gente estar brincando. E a gente fazia na lousa, né? Tinha uma lousa verde aqui com giz, a gente brincava de fazer. Eu fazia as letras do nome dele, colocava setinhas. Eu deixava ele pegar as coisas e colocar em cima do carro, do carrinho dele. Por exemplo, mamão, pegava uma mão, colocava em cima da caçamba do caminhão, ela falava mamão, e cantava a musiquinha, né, da feira. E aos poucos, né, eu fui brincando. Brincava de pula, né, dentro do círculo, com letrinhas, com objetos, com caça-brinquedos dentro de casa. E fui construindo isso. Depois de um tempo, quando abriram tudo, né, novamente, e a gente já estava com plano de saúde, pudemos iniciar o tratamento dele terapêutico com profissionais, então ele já estava começando a se comunicar, a falar. Então, dentro de casa, nós conseguimos reduzir o grau de autismo dele de 2 para 1. Então, no primeiro laudo, ele tinha autismo grau 2, e no segundo laudo, quando a gente voltou ao médico, ele já estava com grau 1. Então, por que eu estou contando isso? Eu usei as ferramentas que eu tinha dentro de casa e eu estava no momento de, como Paulo, numa prisão domiciliar. É claro que eu estou usando um contexto que aconteceu comigo, mas cada um tem o seu contexto, tem a sua história, e de repente pode estar passando por um momento de restrição de algum tipo de coisa. De repente não está tendo acesso a coisas que tinha acesso antes. E Deus talvez queira trabalhar com cada um de nós no individual, dentro do ambiente que Ele está propondo. Talvez Deus queira ensinar algo novo. Talvez Deus queira que a gente olhe com olhos diferenciados. Que a gente não fique olhando só a solução, mas que a gente busque novas estratégias. Talvez Ele esteja querendo reprogramar a rota. Talvez o Senhor tenha um objetivo dentro do quarto na qual Ele nos colocou nessa noite. Então, eu convido todos vocês, todos vocês a pensarem um pouco no ambiente que o Senhor está nos colocando, porque tudo tem um propósito. Paulo, enquanto esteve na prisão domiciliar, ele escreveu essas cartas. Depois, ele recebeu o direito de liberdade, porque os acusadores deles não chegaram, não vieram, e ele pôde exercer o ministério pastoral dele. E nós, o que estamos fazendo quando a nossa liberdade nos é tomada? O que nós estamos fazendo com as armas que Deus coloca nas nossas mãos? E essa é a palavra de hoje. Amém? Glória a Deus. Alguém quer comentar alguma coisa? Senão nós oramos e encerramos. Amém. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de aprendermos com Paulo, através da história dele. Obrigada, Senhor, pelos ensinamentos que o Senhor deixou disponível na tua palavra. Eu te dou graças, Senhor, pela oportunidade de estarmos em ambientes que não é o que nos agrada, mas é o ambiente que o Senhor tem nos colocado para ensinar algo. Então eu peço que o teu Espírito Santo abra nossos olhos para que a gente enxergue o propósito do Senhor no ambiente, no cenário em que nós estamos vivendo hoje.
Eu peço que essa palavra encontre terra fértil e que ela possa germinar no tempo oportuno. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Amém.